né? Que faz parte da vida. Então vamos lá, agora eu vou chamar a companheira Nilza, que vai falar um pouco, né, sobre a questão das escolas. Ela fez uma pesquisa sobre as escolas cívico-militares, mas antes dela falar, eu vou falar um pouco do que, diante da violência, né, nas escolas, hoje aconteceu a morte de alguns alunos, né, lá no Rio Grande do Sul, teve a professora de São Paulo que foi assassinada, o governador, né, que não faz nada, né, que não melhora o salário dos professores, que não faz nada, fez uma fez um decreto, né, que policiais militares de folga podem atuar, né, nas escolas públicas. E aí essas pessoas, quem vai ter que pagar? Eles vão falar, quero trabalhar como quero trabalhar. Aí quem vai ter que pagar eles? É a educação, né? Olha que beleza. E aí, né, já fala que eles não vão interferir na questão disciplinar, mas a gente sabe como que é PM dentro da escola, né? Hoje o Rui, bem no finalzinho lá da análise de terça, que foi hoje quarta, ele falou, né? Isso aí não dá certo, né? Os policiais dentro da escola, isso aí eu sei que já aconteceu no DF e não adiantou nada, né? Como o Rui disse, tem que haver, né, uma organização tanto dos professores quanto, né, dos alunos. Né? No caso aqui da professora, uma professora de forma isolada foi lá e deu mata-leão, né? É isso que tem que existir, né? E precisa existir pessoas, precisa haver se for o caso, treinamento, né, de pessoas de dentro da escola, né? Como primeiros socorros, né? Onde eu mesmo eu dou aula, é um lugar de difícil acesso, então primeiros socorros e outras coisas que deveriam ter, né? Não chamar a polícia para emporcalhar, porque não vai ajudar em nada, né? Vai, vai dificultar, né, muito mais a vida dos professores. Aí agora eu vou passar para a Nilza, que vai falar um pouco da escola cívico-militar, porque querendo ou não, né, tem tudo a ver. Vai lá, Nilza. Olá, pessoal. Então, eu vou falar aqui sobre as escolas cívico-militares e também sobre os colégios militares, porque às vezes pode ter alguma confusão de se achar que é a mesma coisa, e não é. Os colégios militares, eles existem desde 1889, que quando o imperador criou, por um decreto imperial, né, o primeiro colégio militar imperial da corte, primeiro colégio militar da corte, né? Esse colégio, ele ainda existe, ele é lá no Rio de Janeiro, esse colégio, é o mais antigo do Brasil, né, esse colégio militar, tá? E, bom, só para ilustração, né, o maior colégio militar do Brasil fica em Curitiba, no Paraná, tá? E atualmente tem 13 colégios militares no Brasil, tá? A diferença de colégio militar para escola cívico-militar é a questão do financiamento, tá? Porque nos colégios militares o financiamento ele vem das Forças Armadas e na escola cívico-militar existe um arranjo entre o Ministério da Educação e entre as Forças Armadas, que na verdade acaba saindo tudo mesmo do bolso do cidadão, né? Que seria do Ministério da Educação, tá? Já existem 209 ECM, que são as escolas cívico-militares. No Brasil já existem 209. E eles têm um prognóstico de inaugurar até 2023 um total de 216 escolas cívico-militares. No Brasil, tem 138 mil escolas, colégios públicos, escolas públicas, né? Assim, né?
a equipe a equipe didático-pedagógica e administrativa, ela tem a participação com o corpo docente, com o apoio dos militares. Tá? Esses militares que chegam lá para dar aula, que se colocam, né, à disposição para dar aula, não se exige nenhuma formação mínima desses militares. Eles normalmente são militares que já estão na reserva, né, e que podem variar de policiais, né, de militares da polícia militar, ou então assim de cargos de alto escalão, né, como sargento, coronel. Aí o que vai mudar mesmo é a questão do salário, né? Tá? Vou falar um pouquinho aqui do salário desses professores, né? O piso dos professores é de R$ 2.886, tá? O salário médio é de R$ 4.040. A prioridade sempre é para militares. Existem alguns colégios que misturam, né? Professores civis com professores militares. O governo federal ele vai investir cerca de 1 milhão por escola, tá? Para pagar os militares, os salários desses militares, né? E eles recebem aí nessa média, né, de 4.040 a 4.130. Só que as patentes mais altas, como de capitão, por exemplo, o salário chega a R$ 7.000 por mês, tá? E, além desses R$ 7.000, dependendo da patente, eles ganham um bônus de 30% a mais sobre a renda bruta. Então, esses salários podem superar, nesses casos, até R$ 20.000, né? Então, tem de benefícios férias, auxílio alimentação, gratificação natalina, né? E, assim, desde depois de janeiro de 2020 a 2021, a Marinha, a Aeronáutica, pagaram 104 milhões em adicionais a 323 militares da reserva em escolas, tá? Veja bem, né? A diferença que eu falei para vocês aqui entre colégio militar e escola cívico-militar, na verdade, é o financiamento, a forma de ingresso dos alunos, né? E a gestão e proposta didático-pedagógica, tá? Nas escolas nos colégios militares, eles fazem um teste seletivo, né? E as famílias têm que pagar uma taxa de em torno de R$ 600 para os filhos estudarem lá. E ainda tem que passar na prova. No cívico-militar não tem essa prova, né? Esse teste seletivo, e também não paga nenhuma taxa. O que a família vai ter que arcar vai ser com o uniforme. O uniforme é uma farda, na verdade, eles chamam de farda mesmo, né? Tem o capzinho, tudo direitinho, como de um soldado. Tá? São soldados, na verdade, assim, né? E os valores que eles repassam para os alunos, normalmente é de civismo, né? De dedicação, de excelência, honestidade, respeito, disciplina e respeito à hierarquia, principalmente, né? Os alunos têm diariamente que entrar em forma, né? De sentido, né? Que eles chamam de forma unida, né? Onde eles ficam tudo em fila, tá? E tem que ficar em posição de sentido, vendo hastear a bandeira, dão continência para a bandeira, né? E Deus o livre se um deles se mexer, né? Eu me lembro quando eu era criança, não era colégio militar, mas uma vez eu me cocei no meio da cantoria lá do hino nacional. Meu Deus, aquele diretor, ele parou a cantoria para me chamar a atenção e falou assim: e ainda tem uns alunos que parecem uns macacos que vão se coçar e parecem os macacos. Nossa, o cara me envergonhou assim,
na frente da escola inteira. Aquilo acabou comigo, acabou com o meu dia, assim, sabe? Eu me senti péssima, assim, foi horrível, né? E eles têm, assim, uma forma de disciplina, onde já foi, inclusive, filmado, né? No pátio escolar, quando eles estavam na cerimônia de hastear a bandeira, eles tinham que repetir frases assim, ó. Muitos querem, mas não podem. Nós queremos e podemos. Nós somos nós e o resto é resto. Brasil acima de tudo, abaixo de Deus, né? Então, eles têm como padrão, assim, de ensinar a questão da meritocracia, né? Também seria a autoajuda, é muito forte essa questão da autoajuda, meritocracia e o empreendedorismo. Então, digamos assim, falando e trocando em miúdos, né? Seria a política do salve-se quem puder, né? Cada um por si e Deus por todos, né? E o melhor que se destaque, que vença na vida, ou que merecer, né? Sabe? É uma coisa, assim, bem complicada, assim, sabe? A disciplina é rígida, né? As crianças, até na ida para o banheiro, um militar acompanha o aluno, não pode ir sozinho o aluno, né? E eles falam assim que os comandos da Ordem Unida, que são sentido, firme, descansar, para que, daí eles dizem que isso daí serve para que fiquem disciplinados em seus corações e mentes, né? Quer dizer, fique totalmente ensinados, bem ensinadinhos, né? Como uma coisa bem robotizada, assim, né? Porque eu vejo assim, ó, que o adolescente, dentro disso, ele não consegue ser adolescente, né? Porque a gente sabe, né? Adolescente é indisciplinado mesmo, adolescente é distraído, salvo raras exceções, né? Mas o adolescente é uma fase onde está se produzindo hormônios, o adolescente é agitado, assim, sabe? Tem que conversar, tem que falar, essas escolas cívico-militares, os colégios militares são pior ainda, né? Mas a escola cívico-militar, ela segue mesmo um padrão de privatização do ensino, tá? Onde as meninas não podem andar com cabelo solto, não pode usar trança, ninguém pode usar piercing, tatuagem só pode ter se a roupa cobrir a tatuagem, tá? E teve um menino, né, inclusive, teve uma situação, né, de um menino que foi em Brasília, né, o sargento, chegaram a fazer mutirões de cabeleireiros para cortar, tosar os cabelos das crianças, cabeleira das crianças, sabe? E teve a situação de um menino em Brasília que o sargento orientou o menino a cortar o cabelo, ainda comentou com o menino, esses comentários eles fazem na frente de todo mundo, assim, que é para causar mesmo, assim, né, para transtornar a cabeça, assim, da criança, né, assim como o diretor fez comigo, né, quando eu era criança. Ele orientou o menino a cortar o cabelo para que ele não ficasse parecido uma menina na fila, né, para que nas atividades ele não ficasse confundido com uma menina. Falou isso para o menino na frente de todo mundo, sabe? Inclusive, a mãe ficou sabendo, foi lá, pediu explicações, foi meio assim que um problema, assim, sabe? Quer falar alguma coisa, Lilian? Não, é porque o Gabriel falou que nosso tempo já está estourado. Já acabou? Ah, tá. Então, assim, muito interessante, né, essa questão dessa repressão, né? Isso mostra o que a Nilza mostrou, né? O que são militares dentro da escola, né? São porque você veja bem, tem uma coisa assim, só desculpe te cortar, mas tem uma coisa assim, ó, que também que é bem perceptível, que essa reforma do ensino médio que está sendo colocada aí pelo ministro da Educação, né, o Camilo Santana, está desobedecendo as ordens do Lula, ela já acontece, ela já está implementada, tá, nos colégios militares e nessas escolas cívico-militares.
que passaram a acontecer desde 2020, né? A primeira escola, né, ela já existia, ela foi municipalizada em 2016, e depois, a partir de 2020, o Bolsonaro tornou ela em cívico-militar. Veja bem, as matérias, o que muda, né? No lugar de sociologia e filosofia, eles têm uma matéria lá, uma grade, que se chama Projeto de Vida, tá? Dentro mesmo daquele espírito de meritocracia, tá? E aí os alunos, eles têm os itinerários formativos, que eles podem escolher, que vai ser um itinerário de linguagem ou um itinerário de ciências exatas. No itinerário de linguagens, tem a matéria de filosofia, mas no de exatas não tem. Só que a maioria dos adolescentes, eu tenho a impressão assim, de que eles buscam o itinerário de exatas, né? Imagino eu, assim, também não fiz pesquisa sobre isso, né? E daí tem a outra matéria, que é o quente, né? Que é cidadania e civismo, né? E com isso, com essas coisas, eles confundem, né, a cabeça, né, do adolescente, quando eles colocam que patriotismo é fazer continência para a bandeira, formar fila em ordem unida, sabe? Não usar cabelo comprido, não usar tatuagem. Patriotismo, na verdade, é uma ideia, assim, que tem a ver com o comportamento de cada um e com o sucesso ou não de cada um, assim, sabe? É uma coisa, assim, muito terrível. Eu falo, assim, que é uma forma, né, de você afastar mesmo o jovem da questão da análise crítica de si mesmo e da sociedade, mas principalmente uma análise crítica acerca da vida política do país, né? Com isso acaba sendo retirada, né, toda forma de pensamento crítico do jovem, sabe? E isso daí é muito sério, porque acaba criando pequenos soldados, tá? Já estou terminando, já vou terminar. Então, acaba criando pequenos soldados, né? São pequenos soldados de exércitos nas escolas, sendo que, se a gente for avaliar bem, essas igrejas evangélicas aí, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Universal, todas essas igrejas já têm exércitos formados com jovens e com mulheres, tá? E qual o objetivo dessas igrejas evangélicas, não sei direito, né? Mas das escolas cívico-militares